Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Cidadão Celestial, uma alegria recebê-los aqui, para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. Toda sexta-feira eu estou postando vídeos de comentário, fazendo um resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens, e nesse trimestre nós estamos estudando sobre identidade, mensagem, herança e missão adventista. E nessa semana nós estudamos sobre o Santo Sábado. Essa que é outra doutrina distintiva da nossa igreja, que está explícito aí no nosso nome, Adventistas do Sétimo Dia. Então nós estudamos sobre essa tão importante doutrina para nós e uma doutrina importante da Palavra de Deus também. Afinal de contas, ela está ali nos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. E aí durante essa semana então nós estudamos sobre isso. O texto-chave dessa semana é Isaías capítulo 58, versos 1 a 14. Logicamente, nós não vamos ler todos os versos, vou ler apenas o verso 13 e o 14, que diz o seguinte: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então esse é o texto-chave, 2 versos aqui do capítulo 58 de Isaías, nos quais nós lemos o capítulo inteiro, a gente leu do verso 1 ao verso 14. Aqui na tirinha vem trazendo um diálogo entre três jovens, e um deles diz assim, todo mundo concorda que Jesus curou no sábado, porque a compaixão está acima da lei, não é? E aí outro responde, Jesus curou no sábado para nos ensinar a guardar este dia, ou seja, a como guardar a lei. E aí aparece ali o celular de um outro dizendo, todo mundo concorda, Então, meus irmãos, isso é um argumento muito utilizado contra aqueles que são contrários à guarda do sábado. Eles dizem que pelo fato de Jesus ter curado no sábado, então isso significa que Jesus transgrediu esse mandamento e ele estava então desautorizando as pessoas a não mais guardarem o sábado e passarem a guardar depois o domingo. Só que isso é uma falácia muito grande, porque na verdade o que Jesus estava mostrando ali, e quando você pega todo o contexto das histórias, as curas que Jesus fez no sábado, Jesus Cristo ele disse que é lícito no sábado fazer o bem. E ele não disse de forma alguma que o sábado não estaria mais válido, que nós não precisaríamos mais guardar o sábado. E os nossos pioneiros, eles acreditaram, eles tiveram a visão correta, O Espírito Santo conduziu a mente deles de forma correta com relação a esse tema, e eles descobriram essa verdade que estava lançada por terra durante séculos, Porque após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, os nossos primeiros pais ali, na Igreja Apostólica, nos tempos da Igreja Apostólica, eles passaram a guardar o sábado durante um bom tempo ainda nos primeiros séculos. Só depois lá pelo 3º, 4º século, após a conversão de Constantino, foi que aos poucos os cristãos foram deixando de lado o sábado e passaram a guardar o domingo, entre outros motivos, porque não queriam se identificar com os judeus, Os judeus que eram hostis também, muitos deles, ao cristianismo. Então o sábado ficou esquecido durante muitos e muitos séculos, durante todo o período da Idade Média, e após ali o ano de 1798 especialmente, quando o Papa Pio VI é preso por Napoleão na França, ele fica preso na França, ali então a liberdade religiosa ela volta no mundo ocidente, ela vai voltando aos poucos, e as pessoas então começam a estudar a Bíblia, e os nossos pioneiros então redescobrem essa verdade que há muito estava esquecida. Aqui a lição de domingo, o título é O Tempo de Ajuntamento. E aqui eu separei uma parte que diz o seguinte: Deus usou pessoas de origens, localizações geográficas e idades totalmente diferentes para descobrirem uma verdade essencial. Uma verdade que definiu o movimento e que desde então se espalhou por todos os cantos do mundo.
Então, primeiro eles começaram a pregar sobre a volta de Jesus por intermédio de Guilherme Miller, né? Então, essa mensagem se espalhou ali pelos Estados Unidos e outras partes do mundo também. E após o desapontamento, esses pioneiros, então, eles voltaram a estudar a palavra de Deus, tiveram a correta compreensão do que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, e logo então eles passaram a guardar o sábado, que entendiam que isso estava na palavra de Deus. E isso, Deus foi juntando pessoas de várias denominações, inclusive uma delas, chamada Raquel Preston Oaks, era uma batista do sétimo dia, né? Então naquele tempo já tinha pessoas que guardavam o sábado. Aliás, Deus em todas as eras sempre teve pessoas que foram fiéis à sua lei, inclusive ao mandamento do sábado. Os waldenses na Idade Média também guardavam o sábado. Então essa irmã, Raquel Oaks, foi quem trouxe essa compreensão para outros pioneiros que passaram a estudar a Bíblia e tiveram a convicção de que realmente o sábado era o dia que deveria ser guardado e não o domingo. E essa verdade começou a ser pregada e espalhada também. E aqui a lição de segunda, razão principal. Vem falando, né, sobre os batistas do sétimo dia, que acreditavam que a verdade do sábado era bastante evidente por si mesma. As pessoas acabariam ouvindo sobre ela simplesmente porque a Bíblia a ensina. Então aqui está dizendo que os batistas do sétimo dia eles não davam uma ênfase tão grande ao sábado, porque eles acreditavam que a Bíblia própria já fala sobre isso bastante, e é verdade. Você tem mais de 100 textos que falam sobre a santidade do sábado. Então eles não enfatizavam tanto esse ponto. Por isso, né, eles não costumavam pregar muito a respeito do sábado. Em contraste, os primeiros adventistas percebiam que o sábado não é apenas um dia alternativo de descanso e adoração, mas uma questão que teria grande importância no tempo do fim. Então os nossos primeiros pais adventistas ali, eles tiveram uma outra compreensão. Eles diziam, não, o sábado é um dia que vai ser crucial no tempo do fim. Vai ser um ponto de divisão entre aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são. E isso realmente tem se confirmado, nós estamos vendo no tempo do fim, e as discussões, os debates acerca do sábado, se ele deve ser guardado ou não, isso vai ganhando cada vez mais força. Então, os nossos primeiros pais adventistas já tinham essa visão de que o sábado é o selo de Deus, aquele que está lá em Apocalipse capítulo 7, e que a marca da besta, em contrafação ao selo de Deus, só pode ser um dia falso de adoração, que vai bater de frente com a lei de Deus, né? E isso está profetizado e nós acreditamos que será assim cada vez mais até o tempo do fim. A lição de terça vem dizendo, adoração autêntica. Eu achei muito interessante a lição porque a gente estudando e lendo ali o capítulo 58 de Isaías, você vai ver que Deus ele condena a hipocrisia, o culto hipócrita. Em que sentido? Não adianta você guardar o sábado e você, por exemplo, deixar o seu irmão que está padecendo necessidade e não ajudá-lo. Você na sua vida particular ser uma pessoa falsa, hipócrita, não viver aquilo que você prega, aquilo que você diz para as pessoas ou aparenta para as pessoas que você é. Então aqui está falando a lição de terça, adoração autêntica, né? Destaquei uma parte que diz o seguinte, observar o sétimo dia em vez de algum outro dia mostra a confiança que depositamos na supremacia da palavra de Deus acima de todas as formas de tradição e autoridade humana. E aqui diz que Isaías 58 destaca aspectos do sábado que o Apocalipse iria expandir posteriormente. O sábado é um descanso espiritual, mas também um teste de nosso amor por Deus e nossa motivação para adorá-lo, servi-lo e obedecer-lhe. Então, além de ser um dia de descanso, é também um ponto de fidelidade a Deus, que é muito importante e que está bastante destacado lá no livro do Apocalipse. Aliás, o Apocalipse ele faz algumas menções, digamos assim, indiretas ao sábado. Apocalipse 14, versos 6 e 7, né? Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, lá de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. É dali que João, né, o profeta, o apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse, ele extrai essas palavras.
E nós temos Apocalipse 10 também, que é outro texto que faz uma menção indireta ao sábado. A lição de quarta, tem alguns textos ali para a gente ler, e a palavrinha na qual a gente faz o link com outras palavras. E a palavra dessa semana foi multifacetado, uma palavra talvez não esteja aí tão presente no nosso vocabulário, né? Mas eu fui pesquisar o significado dessa palavra e diz que multifacetado significa diferentes faces, ângulos e lados. É isso que significa. Aqui diz o seguinte no comentário da lição de quarta: cada vez que observamos as tendências da sociedade, mais clara fica, especialmente para quem diz ser cristão, a necessidade do Espírito Santo. Não se trata apenas de ser um bom religioso, precisamos desenvolver uma vida equilibrada. Realmente, para a gente poder ter uma vida equilibrada em todos os aspectos, é somente através da pessoa do Espírito Santo. Afinal de contas, ele nos dá o domínio próprio. E a questão da guarda do sábado, o que tem a ver com tudo isso? É que o sábado não é só descanso dos nossos labores, né, da nossa vida secular, mas é também um dia para nós demonstrarmos misericórdia. Entre os textos que estão destacados aqui, sobre os quais nós lemos e estudamos, eu destaquei um que está em Miqueias capítulo 6, verso 8, que diz que Deus quer que nós pratiquemos a justiça e a misericórdia. Então, olha as duas coisas juntas. A justiça, questão da guarda da lei. É claro que nós não somos justificados, né, pela guarda da lei, sim pela fé em Cristo. Mas automaticamente, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo nos conduz a obedecer à lei. Isso é automático. Uma coisa não está separada da outra. E a misericórdia, que é nós ajudarmos o nosso próximo. Você tirar um dia para você descansar também, sim, para descanso físico, mental, espiritual, mas para você ajudar o próximo também, dar um estudo bíblico, ajudar alguém que necessita, fazer trabalho evangelístico. O sábado é para isso. É você tirar um dia de 24 horas realmente para você passar ao lado de Deus. E o que o Deus mais quer, mais deseja, é que não só eu me salve, mas que as pessoas que estão ao meu redor também sejam salvos por meio da minha influência. A lição de quinta, voltados para fora. O sábado é verdadeiramente uma das maiores dádivas de Deus à humanidade. É um período dedicado à comunhão com Ele, comunhão com outros cristãos e serviço altruísta ao nosso Mestre. Então aqui está dizendo que o sábado ele tira uma coisa que hoje em dia está muito enraizada na nossa sociedade, que é a questão da autossatisfação, né, do egoísmo, do olhar só para o próprio umbigo. Até aqui está dizendo, né, o verdadeiro significado do sábado está ligado a uma vida voltada para fora de nós mesmos, no qual estamos abertos para receber todas as bênçãos de Deus e ansiosos para compartilhá-las com as pessoas ao nosso redor. Isso é guardar o sábado. Então veja como cai por terra a questão de que nós somos bastante acusados, né, os adventistas do sétimo dia, de que nós guardamos o sábado porque somos legalistas, porque acreditamos na justificação pelas obras e tudo mais. Só quando você vai estudar sobre o significado do sábado na palavra de Deus, você vai ver que é justamente o oposto. O sábado é um dia em que a gente deixa o nosso eu de lado e vive para Deus e para o próximo. É claro que nos outros dias um cristão verdadeiro vai fazer isso também. Porém, ele vai dividir as atenções com o trabalho, com o consumir para suas necessidades, atender as necessidades da sua família. E isso não é pecado de forma alguma. Agora, no sábado, realmente, nós podemos manifestar e desfrutar dessas bênçãos de uma forma plena e completa. E para fechar a lição de sexta, né, os textos que a gente lê ali de Ellen White, eu achei bem legal que diz uma parte o seguinte: os discípulos de Jesus são chamados para que restabeleçam o sábado, o exaltando a sua devida posição como monumento do Criador e sinal de sua autoridade. Então ela diz que haveria um povo no fim do tempo que restauraria esse mandamento, que foi pisado por pés, né, durante tanto tempo. Que eu mencionei um pouco
antes aqui na nossa reflexão. E esse povo, irmãos, são os adventistas do sétimo dia. Então, louvado seja Deus, porque Deus nos escolheu e nós aceitamos ser este povo que vai e já está, né, restaurando essa verdade tão importante da palavra de Deus. Então, continuemos firme na guarda do sábado, para a honra e glória do nosso Deus, única e exclusivamente, e que amanhã, né, que é mais um sábado que Deus vai nos dar a oportunidade de desfrutar, indo até a igreja, comentando a lição, né, com os nossos amigos e também desfrutando desse tempo precioso ao lado do Senhor e das pessoas que a gente ama. Então, um forte abraço, que Deus te abençoe, continue estudando a palavra de Deus e até o nosso próximo vídeo.